Pessoal, boa noite, tudo bem? Já faz algum tempo que eu estava pensando em fazer um vídeo sobre algum assunto que está me incomodando um pouco. O que é? É a busca de informação. Às vezes as pessoas pegam informação em algum meio público, talvez que não paga, né? E às vezes essa informação que é gratuita pode custar muito caro para a gente. Por exemplo, atualmente eu vejo assim que essas mídias públicas de TV aberta, por exemplo, eles estão propagando muita informação que não é adequada, ou seja, elas escondem muita coisa que o público precisava saber. Agora, as redes sociais têm feito assim, um contraponto disso. Começou a mostrar coisas que o que está por trás dessas notícias. Essas TV aberta, por exemplo, às vezes informa só um lado da questão. Não tem oportunidade de a gente ver como que realmente é a realidade, baseado nas nossas leis, na nossa legislação. Eles dão só um pano de fundo, mascara aquele pano de fundo e apresenta como seja, tipo assim, está defendendo aquilo que é interesse da população, quando na verdade não é. O que estão defendendo é alguns interesses particulares de algumas instituições que acaba nos prejudicando, às vezes nos tirando a liberdade, coisas dessa natureza, tá? Então, eu entendo que os vídeos que a gente vê nas redes sociais tem muito mais conteúdo, ou grande parte deles. Cabe apenas a gente saber escolher. Vou citar alguns exemplos aqui que eu tenho visto que tem qualidade. Por exemplo, as postagens do Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia todo dia está fazendo umas postagens assim, sobre os assuntos que eles divulgam em jornais, ou em emissoras, ou aqueles assuntos da Entre Linhas, onde ele fala muito de a gente procurar entender a Constituição, a gente saber conhecer o que está escrito na Constituição. Por que disso? Porque a Constituição é a lei mestra de todas as leis. Baseada na Constituição é que se pode fazer as demais leis. Por exemplo, quando se fala quais são as prerrogativas do poder público, pela lei, o poder público só pode fazer alguma coisa em virtude de lei. Ou seja, se a lei determinar, o cara que tiver no cargo público, um prefeito, um governador, um presidente, ou esses órgãos das diversas instâncias que a gente chama de poder público, eles podem fazer. Caso não estiver lá, eles não podem fazer. Ao contrário, para as pessoas que não trabalham no setor público, tudo aquilo que não está previsto ou como proibido pela lei, a gente pode fazer. Parece simples, né? Mas isso tem, por trás disso, tem uma grande ciência, uma grande sabedoria. Por quê? Como essas leis na origem da Constituição foi feita pelos constituintes, esses constituintes eles foram eleitos pelo povo. Então, é de se supor, pelo menos em grande maioria, que o povo quis que esses caras tivessem lá nessa Constituinte para elaborar essa Constituição. E a nossa Constituição em vigor é a de 1988, foi promulgada em outubro de 88, se não me falha a memória, ou seja, ela está completando aí quase 40 anos, né? Então, é uma Constituição assim que tem muita, na verdade, 40, quer dizer, em 2018 que completou 30 anos, né? Então, 36 anos, falta 4 anos para completar 40. Nela tem muitas coisas interessantes. A primeira coisa assim, é a manifestação dos parlamentares. Ou seja, pelo artigo 53 da Constituição, o parlamentar é livre para poder falar o que ele bem entender. O que ele bem entender. Ele não pode ser preso por conta disso. Entendeu? Se ele só está falando que ele foi feito para isso. Porque
que o Constituinte pensou? Pensou no poder das minorias, tipo assim, quando a maioria está no poder, essa coisa toda, a minoria às vezes fica sacrificada. Mas, se existe o poder de falar, pelo menos ele conseguir divulgar essas informações. Agora, se tiver um cerceamento da liberdade, eles não vão conseguir falar. Daí, esse artigo prevê essa, como é que eu falo, essa regalia para o parlamentar, entre aspas. Na verdade, não é uma regalia. Na verdade, é uma condição necessária para que esse parlamentar possa nos representar. Ou seja, o que está previsto na Constituição é uma coisa muito importante. Eu acho que as pessoas poderiam conhecer ou buscar boas informações, que nem eu comentei do Alexandre Garcia. É um cara que toda hora ele está lembrando que existe uma Constituição, nela aquilo que pode ser falado, o que não pode ser falado, o direito do povo, né? Então, assim, a questão de como que é o processo eleitoral, né? Como é o processo eleitoral, que segundo a nossa Constituição, também o voto é secreto, mas a contagem dos votos tem que ser pública. Isso é previsto também na Constituição, entendeu? Então, essas coisas, se você vê bem assim, começar a interpretar, analisar, sentir, você vai saber que lado que está certo, ou que lado que você não deve prestigiar.